Nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor, aos sermões de forma sequencial. Portanto, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós leremos a partir do versículo 44, indo até o versículo de número 52. Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao versículo de número 52. Eu vou proceder à leitura, os irmãos atentamente podem acompanhar a leitura que há de ser feita. Diz assim o texto: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, a palavra do Senhor está diante de nós, a mesma fora lida, e pedimos encarecidamente, em nome de Cristo Jesus, o nosso comum Salvador, que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco, para que saiamos daqui com a palavra do Senhor no nosso coração e na nossa mente, para agradarmos ao Senhor em todos os nossos caminhos. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. As crianças gostam de brincar com a brincadeira de procurar tesouros, né? Caça aos tesouros e tudo mais. A gente fica pensando que essa é uma brincadeira de criança e um desejo infantil, mas quando nós pensamos nesse aspecto, eu fico a pensar o seguinte: imagine você sendo um casal dos Estados Unidos, do norte da Califórnia, que encontrou 10 milhões de dólares em moedas de ouro enterradas. Havia mais de 1.400 moedas que datavam do ano de 1847 a 1894. E esse casal permaneceu no anonimato, mas colocou depois essas moedas de ouro para leilão, e então eles conseguiram esse valor que eu acabei salientando aqui. Tem um outro caso interessante também, de que crianças estavam brincando em um determinado local e essas crianças encontraram enterrado também algo inusitado, encontraram uma Ferrari. Agora, lógico que essa Ferrari havia sido roubada e alguém então cavou e escondeu este carro. Quando nós pensamos nesses aspectos, nós também podemos salientar o caso de John Sims, que comprou uma casa e ele ficou a pesquisar dentro do terreno da casa, dentro do quintal, algo que havia sido dito para ele como um achado que estava sepultado ali no seu terreno. Ele não sabia o que é que era, nem o rapaz que vendeu a casa também sabia. Era apenas uma informação que os vizinhos haviam dito no passado, que tinha alguma coisa misteriosa ali naquele terreno. E ele, curioso, então foi procurar
e ele descobriu um alçapão. Com isso ele foi procurando, cavando mais, encontrou algumas inscrições, inclusive de uma empresa que construía piscinas, e ele cavou mais, descobriu essa localidade, trocou a escada que levava até lá, uma parte mais funda, e depois ele descobriu que ali tinha um bunker, que foi construído no período da Guerra Fria, para que, com medo, o morador daquela casa, que estava com medo de ataque, de bombardeios, ainda mais depois da Segunda Grande Guerra, onde teve até ataque com bombas atômicas, então ele construiu aquele bunker no quintal da sua casa. Ainda pensando nessa questão de relíquia encontrada de forma soterrada ou inusitada, nós encontramos na caverna de Qumran, descobertas que datavam da época de Cristo, pergaminhos antigos, e isso foi encontrado de forma aleatória. E até um mergulhador na costa da Flórida, ele encontrou um navio afundado do século 17 com um baú, e lá havia muito ouro e muita prata. O que todas essas histórias têm em comum com o nosso texto? Nós acabamos de ler a história, a parábola do tesouro escondido. E quando nós olhamos para esse aspecto que é cultural e aplicamos para o ensino do Senhor Jesus, nós encontramos uma profundidade magnífica. E trazendo o desdobramento daquilo que nós estudamos na semana passada, quanto à parábola do grão de mostarda, que indicava o início do reino de Deus aqui na terra de forma incipiente e até insignificante aos olhos dos homens, agora o Senhor Jesus está mostrando com essas outras parábolas que estão no contexto a seguinte ideia: o reino pode até parecer aqui na terra como insignificante, mas a sua grandeza é inestimável e o seu valor de igual forma. Portanto, nós precisamos entender que o reino de Deus é valioso e nós precisamos então tratá-lo como tal. E é isso que nós vamos então estudar hoje à noite. E portanto nós vamos meditar sobre o seguinte tema: o real valor do reino dos céus. Vamos interpretar primeiro essa parábola, depois as outras duas. Essa primeira parábola que inicia essa nova sessão, ela está falando sobre um tesouro que estava escondido. Naquela cultura, não existia como nós temos hoje os nossos bancos. E o que é que as pessoas faziam? Se você tivesse algo de valor, como um tesouro, você iria esconder, né? Hoje, alguns até falam assim: vou colocar debaixo da cama. Mas já está tão batido, né, que se alguém entrar na sua casa, o primeiro lugar que ele vai olhar é debaixo da cama. Então, imagine se você tivesse algo de valor. Na verdade, eu não vou dizer imagine não, porque eu sei que você tem lá no banco uns 10, 15, 30, 50, 100 mil reais, né? Sendo bonzinho, né? Com o valor que você tem lá no seu banco. E inclusive eu falando isso, você vai dizer bem assim: não tenho não. Por que você vai dizer que não tem? É porque você não conta o que você tem para os outros, né? Você conta o valor que você tem no banco para as pessoas? Não, você não fala. E era isso que as pessoas faziam naquela época: enterravam e deixavam aquilo oculto, não só no sentido de não saber a localidade, como também no sentido de não propalar. Assim como você não fala, eles também não falavam. Eles não colocavam no banco porque não existia o sistema de banco como nós temos hoje. E aí o que é que as pessoas faziam então? Elas enterravam, sepultavam, até mesmo em períodos de guerra, por exemplo, eles enterravam, sepultavam, deixavam bem escondido no terreno deles, é lógico, né? Na propriedade deles, e ali eles deixavam sem passar essa informação adiante, porque senão alguém poderia ir pegar. Se tivesse numa guerra ou ele morresse de forma inesperada, as pessoas não iam saber aonde estava aquele terreno, aquele valor, aquele tesouro, aquele valor. Então, assim ficava ocultado para outros aquela informação, aquele tesouro. E o texto está falando, Jesus contando uma parábola, de certo homem que encontra um tesouro
E o que é inusitado no texto é que depois ele vai e esconde. Provavelmente ele, depois de encontrar, ele esconde no mesmo local. E ele vai, vende tudo que tem e depois ele compra o campo. A mente moderna nossa não entende o que aconteceu aqui, mas os ouvintes entenderam perfeitamente. E qual é a informação adicional que nós precisamos saber para entender essa parábola? É mais ou menos o seguinte: se você aparecer com um valor muito alto e você compra alguma questão, uma casa, uma mansão, o que é que vai acontecer? Alguém vai suspeitar de você, né? A Receita Federal vai dizer bem assim: opa, onde é que você encontrou isso? De onde é que veio isso? E se você contar que achou, ninguém vai acreditar, né? Então, naquela época, as pessoas precisavam agir de forma adequada com a lei. E a lei dizia o seguinte, que se você achasse alguma coisa de valor, você teria direito àquilo somente se fosse no seu território. No caso aqui em questão, provavelmente fosse um trabalhador, um lavrador, que encontrou, como o antigo, lógico que é uma parábola, isso era comum naquela época. Como o antigo dono já havia falecido, ninguém sabia daquele tesouro, então o que é que ele fazia? Ele comprava o terreno, ele comprava aquela propriedade e tudo que estava na propriedade, portanto, passava a ser dele. É esta a figura que Jesus está usando para contar esta parábola. Sendo assim, o Senhor Jesus vai ensinar, e aí já interpretando a parábola, Jesus vai ensinar algo valioso quanto à questão do reino dos céus, porque o reino dos céus é exatamente como um tesouro, que o rapaz que encontrou, o homem que encontrou, ele faz de tudo para ter esse tesouro, ele vende tudo que tem para possuir aquele tesouro. Por quê? Porque ele entende que aquele tesouro é muito valioso e vale até mais do que o campo e tudo que ele possui. Nós podemos já olhar para essa parábola da seguinte forma: o valor no reino de Deus estava escondido, as pessoas não sabiam a dimensão do valor deste reino, mas na pessoa de Cristo, quando ele se encarna e ele inaugura este reino, a chegada do reino de Deus se dá na pessoa de Cristo Jesus. Então há certa revelação, ainda que inicial, ali na pessoa de Jesus Cristo, sobre a chegada desse reino e o valor deste reino. E aqui nós encontramos então a ideia de que nós devemos estimar este reino mais do que tudo nessa vida. Nós devemos então olhar que nada aqui na terra tem mais valor do que este reino. E a ideia de comprar aquele lote, comprar aquele terreno para ter posse do tesouro, implica que nesta vida nós devemos fazer de tudo para termos o reino de Deus, que é muito mais valioso, e mesmo que isso implique em perdas e renúncias aqui na terra. E caso nós não venhamos fazer isso, nós não entendemos o real valor do reino, e portanto, este reino continua escondido de nós. Logo, a ideia do texto é que vale a pena abrir mão de tudo em favor deste reino. Vale a pena abrir mão de todas as coisas em favor da pessoa de Cristo Jesus. Lembremos que os judeus esperavam que o reino messiânico, o reino daquele que havia sido prometido segundo as Sagradas Escrituras, fosse um reino glorioso. Eles esperavam isso. Eles rejeitaram a Jesus por várias razões, inclusive porque o reino do Senhor e a pessoa de Cristo veio, como nós falamos, de uma forma aparentemente insignificante, e visivelmente não havia pompa nesse reino, não havia glória para este reino. Isso é falado na parábola do grão de mostarda. Agora nós precisamos entender que este reino, que aos olhos de muitos pode parecer insignificante, mas há uma beleza de algo que está escondido, e que portanto, para os seguidores desse reino, eles conseguem enxergar algo que outros não enxergam, porque está ocultado para muitos, e para nós isso foi revelado, inclusive na pessoa de Jesus Cristo.
Quando você lê aquela parábola lá de Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25, nós encontramos a parábola dos talentos. E a gente, na nossa mente moderna, costuma achar que talento, no texto bíblico, é o talento que nós temos hoje, né? Alguém tem talento para música, tem talento para falar em público e coisas dessa natureza. Mas talento ali no texto, coincidentemente é parecido com o nosso linguajar sobre talentos, mas ali é um valor monetário. E então ele esconde e enterra os talentos exatamente porque ele poderia perder aquele valor monetário. Os outros foram lá, como bons administradores, granjearam, trabalharam, e como alguém pode fazer com o dinheiro, né? Ele trabalha e ele pode dobrar aquele valor. Mas um dos servos, ele escondeu, foi lá, enterrou, para quê? Para que depois, quando o dono viesse, no momento de prestação de contas, ele pudesse devolver. Olha, eu sei que o senhor é servo duro, tal, eu não quis perder, está aqui. Então é essa mesma ideia, o enterrar para não perder. Quando nós olhamos para a próxima parábola, nós encontramos aqui a parábola da pérola, que caminha no mesmo rumo da parábola anterior, só que tem uma classificação um pouco diferenciada, porque a comparação anterior era com o tesouro que estava escondido. Agora Jesus compara ao homem que é um mercador, que é uma pessoa que procura pérolas preciosas, e ele então vai procurar uma pérola de muito valor, e ele, na sua busca, encontra aquela pérola de muito valor. E o que é que ele faz? Ele vende tudo que tem, e então ele compra aquela pérola, porque ele acredita que aquela pérola é muito mais preciosa do que os seus bens. E por fim, a terceira e última parábola, que é a parábola da rede, porque o texto fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede. Então as parábolas têm o nome de comparação com o reino dos céus. E aqui também é muito comum do cotidiano dos ouvintes de Jesus, os ouvintes originais, porque o modo de subsistência muito comum daquela época era a pescaria, e através de redes, como nós conhecemos hoje as tarrafas. E então a rede, ela é lançada, os pescadores apanham muitos peixes, e depois eles separam os peixes que são bons para o consumo e aqueles que não são, até mesmo poderiam ser peixes pequenos que não prestavam, e de outras espécies, porque a rede vai trazer peixes de todas as espécies, e talvez um peixe que não fosse próprio do consumo dos judeus, e por isso esses são preteridos e outros são selecionados. Aqui nós encontramos a questão do juízo final dentro da própria aplicação da parábola, e em comparação com a parábola do joio e do trigo, aonde nós entendemos que nesse reino visível do Senhor, que já iniciou na encarnação de Cristo e na presença do Senhor, mas esse reino, ele é um reino inaugurado. Quando nós olhamos e lemos os textos, essas expressões, elas precisam ser marcantes no nosso entendimento e no nosso conhecimento bíblico. Reino inaugurado, reino consumado. Jesus, quando ele se encarnou, ele trouxe então a inauguração deste reino. O reino de Deus chegou na pessoa de Cristo, mas esse reino ainda não está na sua forma final. E na forma como o reino de Deus se apresenta hoje, o texto está dizendo que há um tempo em que todos estão juntos, assim como o joio e o trigo, e assim como esses peixes que estão todos dentro de uma mesma rede. Mas na consumação dos séculos, os anjos então fazem essa separação, e aqui a consumação dos séculos é exatamente para esse reino consumado no seu estado final. Então é somente nesse estado final que há uma separação entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. O interessante é que ainda dentro da cultura judaica, os judeus, eles eram sectaristas, eles até hoje o são. Se você for em alguma localidade aonde há judeus, algum bairro, porque eles estão
em quase todos os lugares, né, do mundo, eles estão dispersos. Se você encontrar um bairro, você vai encontrar um bairro de judeus, eles não se misturam. E mesmo na época de Jesus, eles entendiam essa realidade e eles ficavam separados de outras pessoas. Então o desejo deles era que esse reino que chegou, ou que haveria de chegar, fosse um reino que elevasse eles mesmos, ao ponto de que eles ficassem mais separados ainda de outros. E o Império Romano fez exatamente o inverso, fez com que soldados romanos e outras pessoas estivessem ali dentro dos territórios deles, e pelo fato do Império Romano abarcar várias regiões, então havia uma situação em que eles teriam que lidar com outras pessoas que não eram judaicas e na opinião deles eram gentílicas. Inclusive o próprio Herodes era um rei que não era judeu e que governava Israel. Imagine essa dinâmica, né? Como é que Jerusalém tem um rei que não é judeu? Então essa é a realidade dos judeus, e Jesus está dizendo que dentro dessa perspectiva do reino dele, no tempo do fim, e somente no tempo do fim, é que haveria essa separação. Portanto, estas são as interpretações das 3 parábolas. E a ideia, portanto, nesta última, é que essa separação, ela só pode ser para o tempo do fim. Na consumação ela é inevitável, mas no tempo que se chama hoje, até o dia em que o Senhor ainda não volta, não há como haver essa separação. Algumas aplicações e implicações dessas 3 parábolas. A primeira delas é que o reino está ocultado, como já foi dito aqui por mim, e portanto ele não é exibido a todos. Não são todos que entendem o valor deste reino, nem todos vão descobrir este reino, e isso faz com que as pessoas desprezem este reino. Os judeus desprezavam porque achavam que esse reino era insignificante, o ensino do Senhor era insignificante. Mas quando nós pensamos nessa dinâmica, nós precisamos entender que este reino, ele não tem valor aos olhos de alguns, mas em contrapartida, alguns descobrem o valor desse reino, entendem a preciosidade desse reino e, portanto, assim hão de valorizar este reino. 2 lições que são extraídas da nossa dinâmica do entendimento do valor desse reino. A pergunta que fica é: qual é a nossa reação quanto à descoberta do valor deste reino? Ou seja, o que este reino provoca em nós quando nós descobrimos o real valor do mesmo. A primeira questão que deveria provocar em nós é alegria. Quando nós olhamos para o próprio texto, olha o que é que diz no versículo 44: e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Se você encontrasse um tesouro, eu tenho certeza que você ficaria alegre, não é verdade? Se eu dissesse para você que tem 100 mil reais na sua conta e que alguém deu isso para você, você ia dizer bem assim: eu vou ficar feliz a semana inteira. Por quê? Porque você sabe o valor que tem 100 mil reais. Agora imagine a questão do reino de Deus. Qual o valor que o reino de Deus tem aos nossos olhos? Isso deve provocar em nós grande alegria. E aqui já fica uma implicação óbvia e clara do texto: se nós não sentimos essa alegria quanto à questão do reino, é porque nós ainda não entendemos o valor do reino, quiçá nós ainda nem descobrimos esse reino, e esse reino pode estar ocultado aos nossos olhos, à nossa vida. Porque é impossível, meus amados irmãos, nós entendemos que Cristo morreu por nós. É impossível nós olharmos para o Evangelho. É impossível nós olharmos para esse céu de glória preparado para nós. É impossível nós olharmos para todas as coisas boas, magníficas e gloriosas deste reino, e esse reino não provocar em nós uma satisfação, uma alegria. Portanto, é óbvio, aquele que não sente alegria em cultuar a Deus, em orar, em ler a Bíblia, aquele que não sente alegria em servir a Deus, tem alguma coisa errado no relacionamento dele com Deus. Ele ainda não entendeu o que significa o reino de Deus. O reino de Deus
muito superior às questões daqui da terra. Se nós nos alegramos com valores monetários que são perecíveis, e um dia esses 100 mil reais vai acabar, e isso trouxe alegria para o seu coração de uma forma hipotética, só de eu falar aqui eu vi pessoas sorrindo, só não imaginar essa questão de ter essa quantia na sua conta bancária. Imagine a questão do reino de Deus, que, como nós entendemos segundo as Sagradas Escrituras, é um valor inestimável e eterno. Meus amados irmãos, isso deveria provocar em nós muito mais alegria. Nós deveríamos vir para a igreja felizes, nós deveríamos cantar com muita alegria, com muito entusiasmo. Nós deveríamos ler o texto bíblico e sentir o nosso coração pulsar por aquela verdade. Nós precisamos viver o cristianismo com o entendimento do real significado e o real valor do mesmo. O reino de Deus tem um valor inestimável e ele deve provocar no nosso coração uma grande alegria. A felicidade autêntica se dá quando entendemos o evangelho que estava ocultado. Se não me alegro, talvez ainda não tenha percebido o real valor deste reino. Em segundo lugar, o que o reino de Deus deve provocar em nós é diligência, para que depois de descoberto nós venhamos tê-lo e mantê-lo. Porque olha o que é que ele faz: ele descobre e ele então guarda, ele não tira, porque se alguém descobrisse que ele tinha aquele valor, ele poderia perder. Ele vai, negocia, vende tudo que tem para ter o valor próprio daquele terreno, daquela propriedade, para depois então ter direito a esse terreno, a esse tesouro, juntamente com o terreno. Aqui nós entendemos essa questão da diligência, essa questão do esforço. Nós precisamos entender que na dinâmica do evangelho, o que está sendo dito aqui é não em relação à salvação como comprada, porque, como disse Billy Graham, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. É a ideia da responsabilidade humana depois que esse evangelho não está mais ocultado aos nossos olhos. É dentro da perspectiva de que quando nós recebemos o evangelho, nós devemos tratar com diligência. Nós devemos então nos preparar para recebê-lo. Nós precisamos andar adequadamente diante daquilo que temos. E é essa a ideia que é mostrada no texto. Quando nós entendemos o valor deste reino, nós substituímos os nossos valores pelo valor deste reino. Quando nós entendemos que este reino tem um padrão, nós substituímos o nosso padrão pelo padrão deste reino. Nós vamos agir de acordo com as demandas deste reino. Nós vamos viver de acordo com o evangelho, de acordo com esse próprio reino de Deus. É por isso que a diligência aqui é algo que nós encontramos de uma forma didática, de acordo com o próprio texto, porque ele vende tudo que ele tem. É a ideia de que ele se desfaz de algumas realidades que poderiam impedi-lo de ter aquele tesouro. E assim é a dinâmica do evangelho. Existem coisas que nos levam cada vez para mais longe deste reino, e o que é que nós devemos fazer? Abrir mão se nós quisermos esse tesouro. Nós precisamos ser diligentes, nós precisamos trabalhar dia após dia, para entender a dinâmica deste reino, e assim nos dedicarmos para este reino, porque nós não queremos perder esse grande tesouro, e se nós não agirmos de forma diligente, então nós não estamos agindo de acordo com a chamada desse reino, de acordo com este reino. O supremo valor do tesouro exige todo esforço. É isso que nós precisamos entender, e é isso que o texto está mostrando. Ele vende tudo que tem, ele se esforça. O meio dele ter aquele tesouro é vender tudo que tem, para que então ele possa possuir tanto o campo quanto o tesouro. Seja qual for o custo do campo, o dono daquele tesouro, que haveria de ser dono, ele entende o valor do tesouro, e é por isso que ele então, entendendo o supremo valor do tesouro, ele vai tentar comprá-lo através da compra do terreno do campo. Ele entende que o reino vale muito mais do que o que ele possuía. Uma outra lição, que é a questão da prioridade. É o que mais ocupa a minha mente e o meu coração, é aquilo que tem mais valor para você. Esse é um ponto principal de uma aplicação.
Aquilo que é prioritário na nossa vida é aquilo que nós damos valor e temos em alta estima e em grande importância. Você não dá valor a algo que realmente a sua mente entende que não há valor. Se a sua mente entende que aquilo não dá valor, que aquilo não tem valor, você não vai dar valor. Isso é óbvio, isso é óbvio. Se você educa os seus filhos e se esforça para educá-los, é porque você entende que isso é algo em grande estima. Se você vem na igreja, serve a Deus, é porque você entende que isso vale a pena, é muito importante. Dentro dessa dinâmica, nós aplicamos para tudo na vida. Aquilo que tem prioridade na nossa vida é aquilo que nós damos valor. Aí fica a questão. Tem muitas pessoas que dão prioridade ao futebol, ao emprego, e às vezes dizem o seguinte: olha, eu quero criar bem o meu filho. E aí alguém pode até perguntar: mas o que é criar bem? Olha, eu quero dar para ele a melhor condição que ele possa ter, eu quero dar para ele bons estudos, para que ele seja uma pessoa diferenciada nessa terra, para que ele seja assim, assim, assim. E ele acaba colocando para fora o que está no coração dele, aquilo que realmente ele dá valor. Quando na verdade nós precisávamos dar mais valor às questões espirituais do que às questões desta vida. É a implicação clara e óbvia do texto. Certa feita eu estava no campo missionário, isso há uns 9, 10 anos atrás, e uma pessoa estava falando sobre a questão de no domingo de manhã as pessoas não acordarem cedo para poder ir para a igreja, para a escola bíblica dominical. E a avaliação dela é que eles faziam isso para para as outras esferas da vida, como ir para o futebol, viajar e tantas outras questões mais. E a única questão que eu disse para elas é que era questão de prioridade. Nós nos esforçamos para fazer aquilo que nós consideramos prioritário. E é exatamente assim na nossa vida. Muitas pessoas não se esforçam por ler a Bíblia, por orar. O que é que elas estão dizendo? Eu não valorizo tanto isso. Separar durante a semana um tempo para fazer um culto, para poder ler a Bíblia, para poder orar, para poder ouvir um sermão. Eu gosto de filme, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí as pessoas não abrem mão dessa realidade, como filme, passeio e tantas outras coisas mais, em troca dos valores do reino, como ouvir a palavra de Deus, como ouvir sermões, como orar, como ler a Bíblia e tantos outros aspectos de uma vida santa. Eles estão dizendo com a própria vida o seguinte: na minha vida existem algumas prioridades das quais eu não abro mão, e com isso eles estão dizendo: eu não entendi o real valor deste reino, a minha vida é valiosa ao ponto de eu satisfazer aquilo que eu tanto desejo. E dentro desse aspecto, a ideia é que quando nós não estivermos dispostos a abrir mão destas coisas em favor do reino, então nós ainda não entendemos o real valor do reino. Simples, porque essa é a dinâmica do próprio texto. A avaliação que temos quanto ao reino nos identifica como sendo cidadãos deste reino. Se eu faço uma avaliação adequada, então eu sou um cidadão deste reino. Se eu não faço uma avaliação adequada do valor deste reino, e eu tenho outras coisas que estão acima deste reino, mesmo que eu ache que esse reino tem algum valor, mas se qualquer coisa sobrepujar na minha vida, em questão de prioridade, este reino, a minha dedicação quanto a este reino, eu ainda não entendi realmente o valor do reino, porque o reino implica em perder outras coisas para que eu possa ter esse reino. Caso, portanto, eu valorize o reino como sendo o meu tesouro supremo, então eu tenho esse reino, e se eu não valorizar, eu jamais pertenci a este reino. Agora vem uma outra aplicação interessante, que é a questão dos amores concorrentes. O amor que nós temos para com esse tesouro. O Senhor Jesus disse: aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro, e aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. É uma via de mão dupla, e dentro desta realidade existem questões que são próprias da nossa vida, mas que não podem concorrer com o amor e com a nossa devoção para com o Senhor. A ideia toda é que
pegando um gancho em relação àquilo que eu falei de ir em cinema e de fazer outras coisas, nada disso é errado por si mesmo. Se torna errado quando isso tem maior estima na nossa vida. Então existem alguns amores que são amores concorrentes com o Senhor Deus e com este reino. A ideia toda é, se nós não estimarmos este reino mais do que outras coisas que até mesmo são lícitas, então nós jamais entendemos o valor deste reino, porque este reino tem um valor supremo em relação a todas as coisas da vida. A ideia, portanto, quanto à luta entre amores concorrentes, segue mais ou menos nos seguintes termos: na vida dos cristãos não há problema algum quando esses dizem que amam ao Senhor. Eu posso perguntar aqui e dizer e ouvir a seguinte resposta de vocês: vocês amam ao Senhor? E eu acredito que todos diriam sim, nós amamos ao Senhor. Então qual é o problema? O problema é quando há esse amor concorrente. O problema é quando há um desejo por outras coisas na mesma medida que nós amamos a Deus. No caso do Evangelho, qualquer coisa que esteja em concorrência com o nosso amor para com Deus, anula o nosso amor para com Deus. O Evangelho nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz, que nós devemos amá-lo mais do que a nossa família, mais do que casa, mais do que tudo. E aquele que não ama nessa medida não é digno dele. O próprio Evangelho, no capítulo 6 de Mateus, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a justiça deste reino, e as demais coisas como comida e tudo mais quanto à nossa necessidade nos serão acrescentadas. Tiago, na sua epístola, vai dizer que não há como amarmos a Deus e ao mundo, e aqui eu classifico o mundo, como também Tiago classifica, como as coisas que existem no mundo, os desejos por ter aquilo que o mundo oferece. Portanto, tudo isso se encaixa com a oração de Agostinho, quando no livro Confissões, ele escreve e ora da seguinte forma: pois te ama pouquíssimo aquele que ama qualquer outra coisa junto contigo, a qual ele ama não por amor a ti. Com isto, entendemos que existem amores concorrentes, e o nosso Deus é zeloso e requer dos seus exclusividade. E quando não há exclusividade para com ele, aquele amor que é concorrente com ele leva à exclusão do amor para com Deus. Amar qualquer coisa na mesma medida do Senhor é amá-lo em pouca medida. E ainda, se eu amo ao Senhor na mesma medida que eu amo todas as coisas, e que essas outras todas as coisas, ou qualquer outra coisa que não amamos por causa dele, nos leva a excluir o amor por ele. Por isso, o que nós precisamos entender é que nós devemos desprezar os valores deste mundo em prol do valor do reino dos céus. Sabe por quê? Porque em várias situações da nossa vida nós encontramos um ponto que vem tentar trazer um choque no nosso amor para com o Senhor Deus. Nós vamos encontrar concorrência para com este amor, uma satisfação que vai procurar trazer a exclusão do nosso amor para com Deus em prol daquela satisfação que nós tanto almejamos. E aqui, dentro de um outro link e de uma outra aplicabilidade, eu vou exemplificar ampliando mais a lição, dizendo que falando sobre o valor invisível do reino. Lembremos que o tesouro está escondido. Agora percebamos essa questão de amores concorrentes que estão dentro da mesma proporção, no sentido de desejar os dois ao mesmo tempo, sendo que é impossível isso. Nós precisamos nos desfazer dessas realidades terrenas em prol desse amor para com o Senhor Deus. É essa questão do valor invisível do reino. O reino está ocultado, mas ele tem um grande valor. A ideia dentro dessa dinâmica funciona da seguinte forma: como é que funciona a nossa fé para com Deus? A nossa fé para com Deus, ela funciona no invisível. Você não vê Deus, e tudo que eu estou falando aqui quanto a essa questão deste reino não é palpável, mas é real e tem o seu valor. Mas se nós amamos na mesma medida as outras questões que são visíveis e palpáveis, quando os dois entrarem em conflito,
quem é que nós vamos dar preferência? A qual amor nós vamos dar preferência? É lógico que é aquilo que é sensitivo e visível, porque nós nos apegamos facilmente àquilo que é sensitivo e visível. Mas lembrem que o reino está ocultado, o reino é invisível. Mas ainda assim nós entendemos o valor deste reino, nós descobrimos esse reino dentro do valor. Quando nós percebemos essa questão, a realidade da fé, ela entra em colisão com aquilo que é visível, sensível, dentro da realidade material. E quando o amor por ambos está na mesma medida, a pergunta é: qual amor há de prevalecer? É como no caso, é lógico que é o amor que é visível. É como no caso da criança, que o pai chegou e falou bem assim: meu filho, tem aqui 2 moedas. Uma você vai comprar um sorvete para você, e a outra você vai na igreja e dá para o Senhor Deus. Aí ele está indo lá alegre, tropeçou, viu uma pedra no meio do caminho, não viu, né? Tropeçou naquela pedra que estava no meio do caminho, uma das mãos, a moeda escapole, ela sai rolando, cai no bueiro. E o que é que a criança diz? Se foi a moeda do Senhor. Ela fica com a moeda do sorvete. Mas por que ela classificou aquela como sendo a moeda do sorvete? Porque diante da realidade que nós não vemos, nós damos valor àquilo que é sensitivo e prazeroso aqui, de acordo com a nossa própria realidade humana. Quando há um conflito entre esses amores e eles são concorrentes, o nosso coração vai ficar com aquilo que é visível e não com aquilo que é imperceptível. E nós precisamos entender o real valor deste reino. E sempre haverá no meio do caminho escolhas para fazermos. Sempre haverá a escolha daquilo que é palpável, visível, em contraposição com aquilo que é invisível, com a fé. Assim, nós precisamos entender que na parábola o homem precisa vender o que tem para obter o tesouro escondido. Nada pode estar em concorrência com o Evangelho. A exclusividade do amor para com Deus é uma bênção para o homem, pois somente Deus pode satisfazer o anseio da alma deste homem. Porque aquilo que o amor sensível, visível oferece, ele jamais conseguirá dar, porque somente Deus pode dar aquilo que a nossa alma tanto deseja, aquele amor que nos completa e que nos realiza. Nós só podemos encontrar no Evangelho, porém isso está ocultado de muitos, mas precisa estar revelado para os seguidores deste reino. Em busca do reino de Deus. A parábola da pérola é diferente em um aspecto quanto à parábola do tesouro, porque o tesouro foi encontrado acidentalmente, mas a pérola nos mostra que é buscada diligentemente. O homem que negocia o reino de Deus é comparado a ele que está em busca dessa pérola. E aqui o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos buscar o reino de Deus. É a questão da busca, da procura. Lógico que nós temos um aspecto do entendimento desse reino que, conforme a parábola que antecede, é uma parábola que está linkada, existe uma diferença, mas há uma comunicação, uma conjunção de uma com a outra. A ideia é que esse reino, depois de apresentado a nós, nós entendemos o valor desse reino, e então nós vamos buscar esse reino, nós vamos procurá-lo. É a ideia de Paulo, por exemplo, que quando o Evangelho o alcançou, ele entendeu o valor desse reino e ele buscou esse reino. É o caso de Cornélio, que depois que o anjo chegou para ele e mostrou o valor desse reino, diligentemente ele mandou chamar Pedro. É no caso de Lídia, que depois de ouvir a mensagem do Evangelho, fez questão de que os apóstolos estivessem na casa dela. É assim que nós precisamos fazer, entendendo esse reino e o valor do mesmo, nós devemos buscá-lo cada vez mais. E é por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Uma outra lição é que todos nós estamos juntos, mas no fim seremos distinguidos. E é interessante esse aspecto, porque todos nós podemos dizer que entendemos o valor desse reino, e nesse sentido, aqui nós encontramos a comparação agora já com a parábola da rede. A rede é como a igreja, que é uma agência do reino dos céus, e ela abarca e abriga todos de uma diversa e variedade no aspecto de pessoas distintas, e ali os peixes são aplicados para as pessoas.
é dentro desse tempo que nós chamamos hoje, que nós estamos todos juntos, e é até difícil entender quem são aqueles que entendem o valor real deste reino, mas quando chegar no tempo do fim, haverá uma distinção, seremos distinguidos, e então o real valor do reino que nós demos, e a estima que nós tivemos pelo mesmo, será mostrada, publicada na separação entre os justos e os ímpios. E é interessante olharmos para esse aspecto do link das parábolas, porque o que eu poderia dizer quanto a este ponto é o seguinte: quem não entende o valor do reino, jamais poderá pertencer a este reino, jamais poderá adentrar neste reino, ele jamais poderá ser classificado como um peixe bom, dentro da avaliação do Senhor. E é isso que nós precisamos entender, meus amados irmãos. No tempo do fim, haverá essa distinção entre os verdadeiros seguidores do Senhor, e esses verdadeiros seguidores do Senhor valorizaram o reino de Deus. O verdadeiro cristão consegue ver o valor do reino, ainda que esteja ocultado para o mundo. E isso é óbvio. Mas na dinâmica funciona da seguinte forma: somente se eu entender o valor e o significado desse reino, é que eu posso fazer parte desse reino e comunicar sobre esse reino. Imagine se você chegasse para mim e falasse bem assim: olha, Danilo, eu vou te dar aqui um manual, vou te dar um manual de um computador, vou te dar esse computador para você vender, e com esse manual você vai explicar para a pessoa como funciona o computador nas suas minúcias, nos seus detalhes. Eu vou chegar e falar bem assim: olha, você procurou a pessoa errada, ou então espera aí que eu vou precisar estudar muito para poder entender o valor desse computador, como funciona, o significado do mesmo, e para poder dizer para outros. É dentro dessa dinâmica que o Evangelho funciona. Nós só entendemos o valor do reino na sua amplitude quando nós buscamos diligentemente. E quando eu entendo o valor desse reino, eu sou capaz de transmitir o valor desse reino em palavras para outros. E aqui vem uma aplicação clara e lógica: se eu não transmito o valor desse reino, é porque eu ainda não entendi o quanto esse reino realmente vale. Porque como é que você sabe de algo glorioso, magnífico, e não tem prazer de transmitir isso para os outros? É porque simplesmente não entendeu o verdadeiro, real valor do reino. Quando eu entendo o valor deste reino, eu prego, eu discipulo, eu evangelizo. Os verdadeiros cristãos conseguem entender o valor do reino, e é por isso que eles transmitem. E é isso que nós precisamos fazer como cristãos. A questão da exclusividade do reino, como eu disse, é percebida no destino final. E aqui nós entendemos que todos estão misturados, e aqui a mistura está entre os filhos do reino e os filhos do maligno. E quando nós olhamos para o tempo do fim, existe aquilo que é chamado nas Sagradas Escrituras de inferno. No tempo do fim existe um destino de destruição, e é isso que o texto fala sobre aqueles que são colocados à parte desse reino e outros que adentram este reino. Quando eu olho para o texto, eu encontro expressões pesadas e fortes. Olha o que é que diz o versículo 50: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, nós temos a doutrina do inferno sendo falada aqui por Jesus, e pensar nesse aspecto, como o próprio texto vai nos mostrar, Jesus diz: entenderam o que eu falei? Entendestes todas estas coisas? E eles dizem sim. E eles entenderam até essa questão do inferno. E essa questão da doutrina do inferno não é difícil de entender, ela é difícil de aceitar, porque o ser humano se acha merecedor de coisas boas, mas ele mesmo produz coisas ruins e más. Ele mesmo não valoriza o reino, e ele só vive para ele mesmo. Como bem disse Richard Baxter quanto a esta questão: essas palavras tão claras precisam mais ser recebidas e cridas do que explicadas. Então nós não precisamos esmiuçar
o significado de inferno na nossa cultura e falar sobre isso para que as pessoas entendam. Todos entendem que há um destino final, todos na nossa cultura entendem que há um destino final, que a Bíblia fala, porque a nossa cultura é religiosa, católica e cristã. Entendam cristã e católica no sentido de que a doutrina do catolicismo é uma doutrina que também fala sobre o inferno. Eu estou falando de cristão no sentido de que eles usam a Bíblia, têm os ensinamentos, e nós fomos colonizados pelos portugueses que eram católicos. Então essa questão cristã está enraizada na nossa cultura. Talvez alguém nunca tenha entrado numa igreja, mas ele já ouviu falar de Jesus de alguma forma, já ouviu falar de inferno, é nesse sentido. Então ele tem certo conhecimento, nós não precisamos detalhar essas questões para eles, porque eles sabem. Agora muitos não aceitam. Caminhando para o fim, versículos 51 e 52, quando Jesus pergunta se eles entenderam essas coisas, eles disseram que sim. E então Jesus compara a esse entendimento que eles tiveram com um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. E o que Jesus está ensinando com isso? Qual é a ideia aqui? A ideia é simples. O ensino do Senhor Jesus era um ensino que tinha no seu aspecto questões novas e questões antigas. Aqui o escriba, ele é colocado como alguém que é versado, que conhece o reino de Deus, o reino dos céus, e então, pelo fato dele conhecer, ele tira do depósito coisas novas e coisas antigas. É na dinâmica de que, já trazendo uma aplicação, quando nós pregamos, por exemplo, é falado coisas novas e outras que não são tão novas assim. Talvez, e provavelmente, muito do que eu disse aqui você já ouviu, em certa medida. E isso é coisa antiga. Existiram talvez existiu talvez outras coisas que fosse nova para o seu entendimento. E é assim que o reino de Deus funciona, na dinâmica do escriba, daquele que ministerialmente administra o conhecimento da palavra de Deus. Ele retira coisas novas e coisas antigas, e todas essas duas realidades têm o seu valor. Então o reino de Deus tem o seu valor, mesmo naquilo que nós já conhecemos. Você já conhece algo? Dê valor a este algo. Às vezes a gente ouve algumas palavras, ouve uns sermões, ouve alguns estudos, ouve algumas lições de escola dominical, e a gente diz o seguinte: eu já sei de tudo isso. E nós não damos valor. Nós precisamos valorizar tanto aquilo que é antigo quanto aquilo que é novo, porque tudo é do bom depósito dos céus que chega até nós. Nós não somos pessoas que seremos informadas através da palavra de Deus, simplesmente. Nós somos pessoas nas quais nós seremos formadas pela palavra de Deus. A palavra nos foi dada não para nos informar simplesmente, mas para formar-nos. E é por isso que nós ouvimos algo tão antigo e Deus fala conosco, e aquilo é tão bom e tão gracioso. E é assim que funciona a dinâmica do reino dos céus. A última lição, que é uma lição cristocêntrica, e depois a conclusão, é que na parábola do tesouro e da pérola, algo foi perdido em troca de uma outra realidade. Quando aplicamos isso de forma cristocêntrica, e aqui é uma aplicação, não é um entendimento da parábola, mas uma aplicação, uma dedução a partir do Evangelho. Quando nós olhamos para o Cristo que tinha o Jesus, que tinha em seu domínio toda a glória, todo o poder, e ele estava nos céus, e quando ele pensou na salvação, quando ele pensou no resgate das nossas almas, ele abriu mão da sua glória, para então se fazer como um de nós, servo. E ele fez isso porque ele deu valor às nossas vidas. E a pergunta e a implicação lógica é: se o Senhor Jesus abriu mão de tudo que ele tinha no céu de glória, para se encarnar, porque ele deu valor a alguém que não tinha e não merecia o que ele deu, a dinâmica dessa realidade fica na seguinte pergunta: por que eu não entendi
o evangelho desta forma, ao ponto também de abandonar e abrir mão daquilo que eu considero em autoestima, em prol do amor de Cristo para comigo. Essa é a máxima do evangelho, meus amados irmãos, e essa é a máxima que eu gostaria de transmitir hoje à noite aqui para vocês. Sabe por quê? Porque quando eu entendo o real valor da vida de Cristo, e que Ele se encarnou e morreu por nós para nos salvar, então isso me leva à implicação de desejar muito mais esse reino e viver para a glória desse Deus. E eu contarei, para encerrar, uma parábola também, não criada por mim, eu já conheço há um bom tempo, mas eu acho que vem a calhar e contextualizar bem tudo o que foi dito e encerrar de uma forma reflexiva, sendo que muitos de nós já sabemos o que foi dito aqui. É dito que um mendigo ficava a pedir esmolas em um determinado local, em uma praça, em um local bem específico daquela praça, e ele ficou pedindo esmolas por 40 anos, todos os dias ininterruptos, na frente de uma estação de trem. Então, aqueles que viajavam constantemente a trabalho e pegavam aquele trem, observavam aquele mendigo que ali estava constantemente. Os comerciantes que estavam ao redor também percebiam a presença daquele mendigo e até ajudavam. E aquele homem então faleceu naquele mesmo local. Os moradores da região, juntamente com os comerciantes e os transeuntes que passavam ali constantemente, eles resolveram fazer um pedido em conjunto à prefeitura para que ele fosse sepultado no local onde ele solicitava esmolas. Era algo inusitado, mas com uma opinião pública muito forte em favor daquele pedido, foi concedido que aquele rapaz, que era um indigente, um mendigo, fosse sepultado ali. Então, a prefeitura, ao escavar aquele local para sepultar aquele homem, o que é que eles encontram bem ali? Um tesouro. Bem embaixo de onde ele passou 40 anos solicitando ajuda monetária. Qual a implicação e a aplicação dessa ilustração? Simples. Muitos de nós estamos tão próximos desse tesouro, mas vivemos como mendigos, porque nós não damos valor a esse tesouro e estamos sendo arrastados pelo nosso pecado a desejar as coisas deste mundo e a mendigar cada vez mais a realidade que o mundo não pode nos dar, aquela satisfação que só o reino de Deus, só o reino dos céus pode nos dar. E a gente está a mendigar isso no amor que nós tanto desejamos da nossa família, na aceitação que nós precisamos ter do nosso patrão, na realidade econômica que nós tanto desejamos, e tudo isso na verdade esconde um senso de busca de satisfação e de realização que somente Deus pode dar no Evangelho, quando nós entendemos o real valor deste reino. Portanto, a moral da história é que a riqueza que estava escondida aos olhos dele, estava muito próxima dele, e muitos estão na igreja como joio, e estão na igreja como peixes que não são próprios para o consumo, são maus, mas ainda assim estiveram tão próximos do reino dos céus. Pensemos que Jesus veio desocultar, veio revelar aquilo que estava em secreto, sobre a riqueza da glória que nós só encontraremos nele, e assim nós vamos nos voltar para Deus como trigos e como bons peixes, para a glória de Deus Pai. Fiquemos em pé e oremos. Senhor, como nós precisamos amar ao Senhor em grande medida. Às vezes nós nos alegramos pelo nosso time de futebol e até vibramos quando eles fazem um gol, quando eles jogam bem, quando há vitória, e nós não temos o mesmo entusiasmo quando chegamos à casa do Senhor, quando nos arrumamos para ir à igreja, e às vezes fazemos isso por um rito, porque nós nos acostumamos. Quebra, ó Deus,
essa sensação de costume, que às vezes o nosso coração tanto se enraiza, porque estamos acostumados, é um costume, mas perdemos o senso do valor, porque temos isso todos os dias, temos a Bíblia na nossa casa todos os dias, mas existem culturas onde as pessoas não podem ter um acesso à Bíblia e eles dão valor muito mais. Portanto, Senhor, descortina aos nossos olhos o real significado e o real valor do reino do Senhor, para que possamos amar e sermos mais diligentes, para que possamos amar ao Senhor muito mais do que amamos, para que possamos cantar os cânticos com muito entusiasmo, para que possamos ler a Bíblia com muita alegria, para que possamos orar com fervor no coração e desejarmos passar tempo em oração. Quando fizermos isso, entenderemos que a única coisa que realmente importa nessa vida é amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, porque todas essas coisas nos serão tiradas, mas o amor que temos para com o Senhor, este amor adentrará os portais eternos, até a nossa própria vida nos será tirada. Nada trazemos para este mundo e nada levaremos, mas enquanto estivermos vivendo neste mundo, nós levaremos aquilo que realmente importa. E quando eu falo que nada levaremos, é nada de físico, é nada de terreno, mas levaremos na nossa vida aquilo que fizemos em estima pelo teu reino. Portanto, Deus, que o Senhor nos classifique como filhos do Senhor, como servos do Senhor, que valorizam o teu reino e que amam a tua palavra. Nos abençoe nisto e nos dê uma semana, ó Deus, nesse aspecto de busca do Senhor e de devoção para com o Senhor, entendendo que o Senhor é melhor do que tudo que possamos imaginar. O Senhor está acima de tudo e de todos, não há nada como o Senhor. Nos abençoe, ó Deus, e nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Agora, meus irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação e a companhia do Divino Espírito de Deus estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.